Fique ligado, vem aí o segundo bloco do programa com a nossa crônica do dia. Hoje vamos falar sobre meio ambiente e segurança alimentar, que é o tema do programa Semeando para este ano. E agora, mais um momento ecológico para você. Minas Gerais é um estado tradicional na atividade agropecuária. É o maior produtor de leite e café do país e detém o terceiro maior rebanho bovino. Destaca-se também na produção nacional de alho, milho, soja, batata, ovos, tomate, frutas e hortaliças. É o principal estado reflorestador do país, com uma área de 2 milhões de hectares e uma produção de 9 milhões de metros cúbicos de carvão de florestas plantadas. Mas para que essa produção se mantenha ou aumente, é preciso que haja harmonia entre a natureza e o homem. A agropecuária pode ser o maior aliado na preservação do meio ambiente. Produzir de forma responsável também é preservar. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Semeando 2007. Bem, hoje nós preparamos para vocês uma crônica que fala da importância de cuidarmos do meio ambiente como forma de garantir a produção de alimentos. Preste bem atenção, pois essas reflexões serão úteis para nortear os trabalhos na escola. Pode soltar. Apesar do extraordinário avanço da tecnologia em pleno século XXI, não conseguimos vencer um dos piores males da humanidade: a fome. A fome não é privilégio dos países pobres. Ela está distribuída pelo mundo e atinge até mesmo os países desenvolvidos como consequência do modelo de desenvolvimento adotado baseado no uso intensivo dos recursos naturais, no desperdício e na sobrecarga de resíduos no meio ambiente. Esse modelo gerou progresso, mas contribuiu também para a destruição da natureza, cujos efeitos já se fazem sentir nos dias atuais. É importante entendermos que a produção de alimentos sempre foi vista como uma questão importante, não só do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista social. Isto significa que, quando a produção de alimentos aumenta, a tendência é que o nível de segurança alimentar também aumente, favorecendo a manutenção da paz. O inglês Thomas Malthus, ainda no século XVIII, já se preocupava com a relação entre o crescimento da população e da produção de alimentos. Em uma visão pessimista, ele acreditava que a agricultura, em função dos rendimentos decrescentes da terra, seria incapaz de acompanhar o crescimento populacional, o que acarretaria pobreza e fome generalizadas. As ideias de Malthus voltaram à tona após a Segunda Grande Guerra, em virtude do grande crescimento da população mundial. A segurança alimentar sempre foi vista como função de oferta de alimentos. Essa ideia permaneceu até meados da década de 70, quando, por ocasião da primeira Conferência Mundial de Segurança Alimentar, promovida pela Organização das Nações Unidas, houve o fortalecimento do discurso da indústria química na defesa da Revolução Verde como forma de aumentar a produção. Porém, essa revolução, apesar de ter contribuído para o aumento da produtividade e a consequente recuperação da produção agrícola, não foi eficaz no combate à fome. Tendo como preocupação principal o aumento da fome no mundo, representantes de 186 países reuniram-se em Roma no ano de 1996 e assumiram o compromisso de reduzir pela metade o número de famintos no mundo até o ano de 2015. O cumprimento dessa meta vem sendo acompanhado de perto pela ONU através da implementação dos Objetivos do Milênio, também conhecidos como os 8 Jeitos de Mudar o Mundo. Mas por que a fome e a desnutrição estão aumentando de forma alarmante? Com base nas estatísticas disponíveis e nos resultados das pesquisas realizadas, existe alimento suficiente em quantidade 2,5 vezes superior ao necessário para o suprimento das necessidades da população mundial. Estudos vêm mostrando que o crescimento populacional, a escassez de recursos naturais como solo e água, o aquecimento global, a
concentração de renda e poder e o crescimento econômico, entre outras, são as principais variáveis que resultam em insegurança alimentar atualmente. A população mundial nos 2 últimos séculos evoluiu de maneira impressionante. Em 1825, era 1 bilhão de pessoas. Em 1954, 3 bilhões. Em 1984, 5 bilhões. Em 1999, 6 bilhões. A previsão é de que até o ano 2050, a população tenha crescido cerca de 50% em relação à atual. Essa aceleração no ritmo do crescimento populacional, em grande parte, deve-se à capacidade criativa do homem, trabalhando em prol de novas e mais potentes tecnologias nos mais diversos campos. É inegável que o avanço ocorrido no mundo nos últimos 100 anos foi superior ao avanço obtido ao longo de toda a história anterior da humanidade. O principal agente dessa transformação foi o homem, com a sua capacidade criadora. Entretanto, a capacidade usada para criar também é usada para destruir, e é o crescente grau de destruição da natureza e a consequente escassez de alimentos que preocupa o mundo diante do crescimento populacional. Como consequência dessa evolução fantástica e diante do esgotamento dos recursos naturais, surge a questão de natureza investigativa quanto à suficiência de alimentos diante de alguns números alarmantes. No ranking dos países mais populosos do mundo em 2003, o Brasil, com quase 180 milhões de habitantes, ocupava o 5º lugar, sendo ultrapassado apenas pela China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Os países em desenvolvimento abrigam 95% daqueles que não possuem o necessário para sua sobrevivência. Segundo a Fundação das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, em seu relatório de 2004, o crescimento populacional é a maior razão para o incremento das necessidades de alimentos. Por isso, sua estabilidade é condição para a sustentabilidade da segurança alimentar, especialmente se for levado em consideração que a população mundial, projetada para 2015, é superior a 7 bilhões de habitantes. Por essa razão, o relatório da FAO aponta para a importância da agricultura no combate à fome, desde que a produção seja econômica e ambientalmente sustentável. O cientista Lester Brown, Papa do Movimento Ecológico Mundial, em 1997, ao estudar a escassez de alimentos, afirmou que a produção de alimentos vem sendo prejudicada pela escassez de terra e de água, pela baixa produtividade da terra, pelas ondas de calor provocadas pelo efeito estufa, pela falta de habilidade dos agricultores para lidarem com novas variedades de sementes e pela redução do limite da pesca nos rios e mares. Em resumo, o que Brown mostra é o caminho para um futuro incerto como consequência da degradação do meio ambiente, uma vez que o combate à fome depende também da preservação ambiental. Sendo assim, a questão da segurança alimentar deve ser direcionada por ações políticas para o atendimento das necessidades da população, envolvendo desde o produtor até o consumidor final. O próximo passo, com certeza, será investir na educação. Mas já está claro que a erradicação da fome só acontecerá com a participação dos governos, da sociedade e da preservação ambiental. E todos nós devemos contribuir para que este processo de mudança aconteça. Pois é, pessoal, diante dos dados apresentados, vamos fazer a nossa parte, orientando as crianças e os jovens sobre o papel de cada um na preservação do planeta.